Mas quando você traz a sua porção, você traz o quê? Edificação para a igreja. Em Coríntios fala, né, que quando nós nos reunimos, cada um tem salmo, outro tem louvor. Então agora é a hora do quê? Do profetizar, que é falar um após o outro, né? Então eu queria deixar aqui aberto para as irmãs, tá bom? As irmãs podem vir. Nós temos um tempo, né? Vamos dar 20 minutos e depois nós vamos fazer uma rápida conclusão com a palavra, tá bom? Palavra profética. E em seguida nós vamos dar sequência na programação, que tem coisa boa hoje, tá bom? Mais coisa boa, né? Amém? Quem é as primeiras irmãs podem vir. Os microfones estão ligados aqui. As irmãs que foram, sobe para cá, sobe para cá, sobe para cá. Isso, irmã Dona. Vamos devagar. É porque não é fácil estar aqui em cima, né? Aí todas estando aqui, aí coragem. Bora? Vamos? Bora. Não, pelo menos uma frase. Uma frase. Não, mensagem. Isso, começa com uma frase. Amém. Foi maravilhoso, né? Não tem nem palavras para falar o que foi essa comunhão. Foi, assim, espetacular. Né? E um dos pontos que mais me chamou a atenção foi sobre as ofertas. Aquilo me rasgou por dentro, né? Eu vi que eu preciso dar o meu melhor ao Senhor. Amém. Né? Eu não posso ser mesquinha, porque para nós, né, a gente sempre tem dinheiro para comprar acessórios. Eu digo por mim, né? Açaí, né, lanche. E a gente esquece que o Senhor, ele tem que ser prioridade em nossa vida. Amém. E quando a irmã falou com respeito àquelas mulheres, né, que ela deu o que tinha. Né, e hoje eu me lembrei, que lá em Marcação, lá antigamente não tinha como pagar a conta de luz pelo celular. Tinha que ir lá no caixa para pagar. E se tivesse faltando 5 centavos, você não pagava. Né? E hoje a gente tem que ver, irmão, 5 centavos que você tiver, né, vai complementar e vai fazer aquele irmão pregar o evangelho. Amém. Eu não posso ir, mas o dinheiro que eu ofertar, ele vai. Amém. Né, e vai salvar pessoas, e eu vou fazer parte desse mover, né, de trazer o Senhor de volta. Amém. Amém. Senhor Jesus, foi meu primeiro congresso, né? Então, assim, fiquei muito emocionada e grata ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, ter ido, né, nesse primeiro congresso, de ver assim o que o Senhor realmente está fazendo por meio de cada um de nós, né? E assim o que eu senti muito foi que o Senhor está falando, né, que a gente precisa ser unida de alma. Então, a gente tem que ter esse coração de servir ao Senhor, de ser unido e de fazer a vontade do Pai. E citou alguns exemplos de algumas mulheres da Bíblia, né? E quando eu já tinha lido Mulheres da Bíblia, então quando falou assim da parte da mãe de Timóteo, me tocou muito, porque ela se doou completamente assim ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que ela fez isso, né? O Senhor cuidou de Timóteo. E quem foi Timóteo nas mãos do Senhor, né? Então, assim, pela minha experiência, hoje eu me doando para o Senhor está fazendo muito na vida de meu filho. O Senhor está salvando meu filho por meio da palavra, né? Quem faz isso é a palavra, é o Senhor com a misericórdia dele. Então, me tocou muito, né? Também falou de Dorcas, que foi uma mulher que serviu ali. Ela não queria saber de se engrandecer, né? Ela só queria realmente ter o coração de servir. Então, ela servia, chegou ao ponto que ela morreu, e as irmãs chorou tanto aos pés dos irmãos,
que o Senhor ressuscitou. Isso foi muito rico, isso foi assim algo muito grandioso. Então realmente é isso, o Senhor quer nos entrelaçar, o Senhor quer nos fazer comprometida. E quando falou, né, que Abraão, ele não foi só simples, ele não foi só obediente, ele também foi comprometido com as coisas do Senhor. Então é algo que realmente tem que estar dentro do nosso coração, que estar unidas, ter esse coração de estar junta, de estar servindo ao Senhor. E o resto o Senhor faz, a gente realmente só precisa ter o coração. Amém. Amém. Eu sempre ganho muito que ser comprometido, né, é dar a nossa vida pelo Senhor, né, para servir ao Senhor, dar tudo que a gente tem para poder servir ao Senhor. E nesse congresso teve um momento em que foi falado sobre as ferramentas, né? E as ferramentas que o Senhor tem nos dado hoje na obra é uma ótima forma da gente estar se comprometendo, né? Estar se doando no serviço ao Senhor, né? E hoje existem muitas ferramentas, como a rede de cuidado, como a comportagem, o CEAP, a casa de adolescentes. Então, se a gente tem essa dificuldade de estar se comprometendo, a gente pode pegar uma ferramenta dessa, a gente pode se comprometer. E assim o Senhor ele vai achar caminho em nós para nos usar, né? E assim a gente vamos ser todos comprometidos. Amém. Amém, amada igreja. Louvado seja o Senhor pelo congresso. Eu ganhei também esse sentimento que a irmã Adassa compartilhou sobre as ferramentas, porque o Senhor tem abrido um caminho tão extenso para nós, porque nós não temos mais desculpa. Ele falou de nós estarmos comprometidas, ou seja, nós devemos seguir o Espírito. Nós temos que estar governada pelo Espírito. E isso me tocou muito, porque uma irmã compartilhou uma roda de conversa que elas fizeram. Eu ganhei muito o sentimento de uma irmã assim mais madura, e ela dizia, irmã, eu não tinha saúde para estar pulando que nem os adolescentes, mas ela pediu aos irmãos para estar junto. Então, eu ganhei muito esse sentimento. Às vezes, você não tem essa energia que nem os jovens que tem hoje, ou que nem os kids. Mas só o fato de você estar junto, você vai ganhar vida, amada. E você vai estar com aquele sentimento. E elas também falaram sobre o raio laser. Se eu não estiver focada junto no só caminhar que o Senhor está nos indicando, através do falar profético, então essa luz do raio laser não vai estar me guiando. Então, eu vou estar no caminho que o Senhor não escolheu para mim. Então, que a igreja possa estar nesse caminho e que o Senhor possa ganhar mais cada uma de nós. Amém. E foi uma bênção o congresso. Amém. Amém. Que hoje a gente não tem mais desculpa, né, irmão, para ficar parado sem ter o que fazer na igreja, né? O Senhor, ele convoca desde os kids até a intendência, né? E graças a Deus, porque essas ferramentas ela tem nos ajudado a isso, né? A estar juntos, a estar comprometidos com o Senhor, né? Eu pude ganhar muito dessas, né, no próprio título do congresso, né? Comprometidas, né? Hoje em dia eu dou graças a Deus porque eu estou conseguindo enxergar mais do que antes, né? Estou me comprometendo mais do que antes, né? E assim, eu oro que o Senhor possa realmente avançar em mim, né? Hoje eu consigo ver, né, essa reunião mesmo. Que reunião maravilhosa. Acho que eu nunca me senti tão bem numa reunião como a de hoje. Porque eu senti a vitória do Senhor, né? Quando você enxerga as coisas espirituais, irmãos, não tem coisa melhor. Você se alegra, né? Você não fica temeroso, você não fica receoso, mas você vê só a vitória do Senhor, né? E assim, que o Senhor ele possa ganhar. Cada mulher que teve naquele congresso, as que não puderam ir também, a gente está junta. E a gente está de perto para se sentir energizada, né? A gente escutou muito essa palavra de ter energia, né? Estar junto para ter essa energia, né? E eu quero estar junto, né? Eu quero estar junto com as irmãs de Sapé. As irmãs de Sapé, a gente possa sentir essa energia uma da outra para poder avançar aqui na igreja. Amém. Eu saúdo a todos os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu fui para o congresso ontem, então, a partir que eu coloquei o pé ali, eu já senti energia positiva. Ó Senhor Jesus, isso veio pelos hinos, pelo grito de guerra, e a palavra também, que não faltou, né? E eu toquei em todos os pontos. Eu fui pegando os pontos positivos. E eu vou compartilhar um aqui, que eu ganhei, que fala sobre a gente não andar medindo os irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, né? Que a gente tem que ter um viver de estar em união e andar em unanimidade um com os outros. Eu preciso de cada um dos irmãos. E quando eu ver algo de errado,
eu tenho que me sentir inferior aos irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Foi muitos pontos, irmão, que eu ganhei. Ganhei o ponto de ofertar, né? Que também, desde que o Senhor me converteu, que Ele já falou ao meu coração das ofertas, de dízimo. Então, a gente não está pagando nada para o Senhor. A gente está devolvendo aquilo que o Senhor nos dá e que é dele, não é nosso. Nada que temos é nosso, é do Senhor. E também ganhei da vida, irmão. A vida que nós ganhamos. E o Senhor diz mais assim, tem um versículo que diz que a gente escolhe após a vida. A gente tem assim a opção de escolher vida ou morte. Qual vais aceitar? Então, vamos escolher a vida, estar perto do Senhor, é receber vida, e vida eterna. Jesus é o Senhor de nossas vidas. Amém. Assim que eu entrei naquele congresso, Senhor Jesus, eu fui energizada pelo Espírito, com um sentimento que eu ganhei da palavra, é que eu preciso viver mais no Espírito, andar no Espírito. Isso vem por meio da palavra. O Senhor já nos deu as ferramentas, e eu tenho um privilégio de servir no CEAP, nessa grande ferramenta que o Senhor tem nos alcançado. E há 9 anos eu sirvo no CEAP. Louvado seja o Senhor. Vendo hoje essa libertação do Senhor. Eu me alegro. Senhor Jesus, o Senhor quer alcançar muitas famílias, abençoar todas as famílias da terra. Que o meu viver, que a minha vida, Senhor Jesus, enquanto eu respirar, enquanto vida em mim houver, eu quero estar servindo o Senhor com todo o meu ser, espírito, alma e corpo. Aleluia. Amém, amém, Senhor Jesus. Foi muito rico, né? Teve muita coisa. Mas, assim, as irmãs fizeram uma dinâmica lá, onde cada irmã falou sobre uma mulher da Bíblia. Né? Falou de Dorcas, falou de Priscila e falou de outras irmãs. Aí a irmã, no final, perguntou de qual irmã era o nosso viver hoje. Né? E uma irmã disse assim, como é o seu viver hoje na igreja? Né? Assim, porque hoje a gente não pode ter a liberdade de dizer, hoje eu vou para a reunião, amanhã eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Né? A gente precisa se comprometer hoje, porque o Senhor precisa da gente hoje, comprometidas, alinhadas na palavra dEle, juntas em alma e espírito, porque juntas somos mais fortes e precisamos cada dia mais nos comprometer, seja no serviço da igreja, seja na comportagem, seja mandando um trechinho de uma imersão em uma irmã. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? O mundo, ele nos suga de tal forma, eu tiro por mim. Tem hora que eu não aguento nem olhar meu telefone no WhatsApp, que meu coração já começa a acelerar. Mas aí vem Kelly, compartilha comigo a imersão. Então, assim, eu também preciso pegar isso para mim e cuidar de alguma irmã. Senhor Jesus, então assim, que o Senhor ele nos dê esse coração, cada dia de estarmos juntas, né, cooperando com o Senhor, e sobre a questão também financeira, porque na época do Senhor, o Senhor ele precisava de custear a sua obra, e as irmãs na época eram as irmãs que ajudavam. Então o Senhor precisa de mim hoje, tudo que Ele me deu eu preciso dar, é o mínimo que eu tenho que dar ao Senhor. Então, assim, que o Senhor ele deu esse coração de cada uma de nós, né, que possamos prosseguir e avançar, porque o fim está próximo e eu quero ser arrebatado como um grito de guerra em vida. Senhor Jesus. Amém. Todo o congresso, na verdade, foi maravilhoso, né? Foram muitas palavras, nós ganhamos muito. E, como a irmã falou, eu coloquei aqui, que falou o legado das mulheres da Bíblia. Né? E, como ela disse que foi uma dinâmica, e cada uma representava uma mulher da Bíblia. Né? Eu até notei o nome de todas aqui. Né? E, amém.
que falou que Eunice é a mãe de Timóteo, né? E eu notei assim, se investirmos hoje, amanhã colheremos os frutos, né? Que Doca também, ela cuidava das mulheres, principalmente das viúvas, né? Ela fazia roupa para as irmãs, ela cuidava das irmãs. E eu até coloquei assim, se sejamos dispostas a orar umas pelas outras. Então, que nós, mulheres, nós possamos pegar exemplo, né, das irmãs da Bíblia, que elas estavam com o Senhor, ela ajudava as irmãs e cooperava na obra. Então, que nós possamos ser essas mulheres conectadas, amém? E possamos servir ao Senhor e às irmãs. Amém? Senhor Jesus, irmãos, ontem para mim foi um pouco difícil de dar atenção à palavra, porque eu fiquei com Dante o tempo todo, para dar prioridade a Juliette. Aí, como a reunião se prolongou, ele se estressou muito, eu tive que ficar bem lá. Aí, pouca coisa eu posso dizer, porque eu gosto de franqueza, eu ganhei, mas o pouco que eu ganhei eu vou distribuir aqui com os irmãos. Primeiro, que a palavra nos energiza. E que quando nos afastamos da palavra, nós ficamos estáticos. Senhor Jesus, né? E eu creio que cada um de nós tem experiência com isso, né? Porque aqui não tem nenhum super crente. A gente tem nossos altos e baixos, um tempo de estar desfrutando com intensidade e, às vezes, também de estar mais lá no vale, e a gente percebe que, de fato, a gente abafa o espírito, porque as vozes, a poeira do mundo é muito forte, mas que o Senhor já venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi naquele bate-papo, né, das irmãs. E eu até compartilhei com Sandra. Eu me admirei muito, assim, ganhei muito com compartilhar de Poliana. Por quê? Porque eu vi realmente tudo o que ela estava falando ali, eu pude constatar, assim, que era uma palavra com peso. Porque Poliana sempre foi muito apagadinha, né? Afastadinha. Assim. Aí ela dizendo, eu achei lindo ali, porque eu achei ela muito parecida comigo, porque ela abriu o coração dela. Irmãos, a gente tem que ser verdadeiro e sincero. Irmãos, olhe, a maior das qualidades da pessoa é ser sincero. A gente não pode querer transparecer uma coisa que a gente não é, porque de Deus ninguém se esconde. Então, eu admirei muito o compartilhar dela, porque eu vi ela falando o quanto o Senhor, ela travou uma luta para o Senhor ganhar a alma dela, que ela era uma pessoa ligada à capital, a lugar com movimento. O Senhor colocou ela num lugar daquele, que ela lutava muito. Eu prestei tanta atenção no compartilhar de Poliana, foi que eu digo, meu Deus. Aí ela disse, mas quando eu me voltei para a palavra profética, essa palavra pode estar ganhando o meu ser. E hoje eu não sou mais como eu era antes. E não precisava ela dizer. Só o fato dela estar ali compartilhando, todo mundo já percebeu, né? Como ela tem conduzido, como ela tem estado na reunião. Então, irmãos, isso aqui que eu estou falando não é para a glória da irmã, não. É para a glória da palavra. Isso aí, qualquer uma de nós que tem timidez, que não sabe o que falar. Olha, Nayara não queria vir. Nem eu queria vir. Porque eu digo, meu Deus, eu fiquei o tempo todo com Dante e foi um estresse tão grande. Mas aí, quando Poliana veio compartilhar, eu disse, foi o compartilhar de Poliana que eu ganhei. Irmãos, o poder da palavra, que tem o poder de transformar qualquer situação. Você, às vezes, vê um irmão, acha assim, aquele irmão não deve desfrutar, não abre a boca, não fala. Porque, irmãos, realmente não tem como viver na igreja, você ganhar do Senhor e nunca ter nada para dizer. Você tem sempre coisa para falar no mundo secular. Como é que não tem nada para falar na igreja? Né? A gente tem que ter a nossa porção, que o Senhor, todos nós, e a igreja é edificada com isso. Não é pelo falar bonito, não, é pela sinceridade. Então, eu pude tocar que essa palavra, ela tem poder de mudar toda e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Fui sincera, viu, Poliana? Ó Senhor Jesus, precisamos
estar perto da palavra, para serem energizadas. Amém. Eu ganhei que ouvir diligentemente é você alcançar o desejo de Deus que está na palavra, né? E também, como as irmãs compartilharam, algo que eu ganhei muito foi quando as irmãs no bate-papo, elas estavam falando sobre as ferramentas, né? E eu percebi o quanto ainda eu preciso ter esse comprometimento com as ferramentas do Senhor. Amém. E também outra coisa que também compartilharam aqui é que... Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Quando eu me comprometo com todas as ferramentas... Peraí, não é isso não. Não posso pensar muito e acabar ficando estática, né? Muitas vezes, quando o Senhor nos dá uma direção pela palavra e a gente para pensar, a gente acaba barrando a obra do Senhor, né? A gente acaba se tornando estáticos. Senhor Jesus. E também eu ganhei muito na experiência de Priscila, né? Ela ali foi uma fiel cooperadora. E o Senhor hoje quer essas pessoas com coração de cooperação e de comprometimento com a sua obra, né? Amém. Jesus, amém, Senhor Jesus. Realmente essa palavra, né, foi muito energizante. E, assim, os irmãos lá tiveram várias etapas, né? Mas eu ganhei muito na etapa que foi Abraão falando, o irmão Chico também. Tocaram em diversos pontos, principalmente a importância de hoje nós estarmos juntas como irmãs, né? A gente sabe que o Senhor, Ele é essa energia. E quando a gente está perto de pessoas que estão ali desfrutando, imergindo, praticando as ferramentas que hoje o Senhor nos dá, a gente não tem como ficar apático a isso, né? Então, é muito importante a gente estar sempre olhando e captando aquelas pessoas que a gente se inspira e que a gente fala, nossa, está ali fazendo, eu não estou conseguindo, mas eu vou estar aqui junto dessa irmã que está entendendo algo, que está praticando, porque às vezes a gente tem dificuldade de ver certas coisas e o Senhor, né, já dá um conhecimento a outras. E isso, irmãos, é normal na vida da igreja. A gente foi feito de dons e ministérios, mas cada um de formas diferentes, né? Então, assim, até a questão de encargos e serviços entre nós é algo assim do Senhor com você. Que a gente possa entender também a nossa função na igreja como mulher, o serviço que hoje o Senhor nos pede, não ficar olhando para coisas que a gente quer fazer por nós mesmos, mas o Senhor, Ele encabeça todas as coisas, principalmente os nossos serviços, né? E na igreja nós mulheres temos muita importância, e hoje o Senhor está nos dando essa importância a mais de a gente estar aqui juntas, conectadas, para a edificação da igreja, né? É muito importante isso, a gente se sentir abraçada e acolhida pelo Senhor e sentir que não é pelo fato de a gente ser mulher que a gente é inferior, que é aquela coisa que não pode fazer nada, que tem que ficar estático, mas essa energia tem que nos fazer agir e agir pelo Espírito. O Espírito é um condutor e quando estamos sensíveis ao Espírito, nós somos conduzidas e também levamos a outras a fazer a mesma coisa, né? Possamos ser essa energia que esteja também ajudando umas às outras a estar fazendo imersão, praticando as ferramentas. É hoje isso que nos mantém fixos na igreja. Fora isso, não tem como, né? Se a gente não estiver desfrutando da palavra, se a gente não estiver praticando as ferramentas, infelizmente não tem como a gente permanecer, porque pouco a pouco a gente vai perdendo o ritmo, vai perdendo a energia, o foco. É muita coisa hoje em dia no mundo que vem jorrar na nossa mente para nos fazer desviar, né? O mundo é muito atraente, está se tornando cada vez mais poderoso, mais forte. É uma correnteza que assim a gente está sentindo que cada vez mais tem uma força intensa e a gente precisa muito estar juntas. Então vamos estar orando ao Senhor, pedindo para o Senhor quebrar todas as barreiras, para a gente estar unidas, né? Cumprindo o desejo do Senhor, que é edificar a sua igreja, para, enfim, o Senhor estar de volta e nos encontrar, né, sendo servas fiéis e prudentes. Amém. Amém, Senhor Jesus. Foi falado muito, né, sobre a questão da unidade, unanimidade, né,
que a gente, nesses últimos tempos, né, tempo finais, a gente precisa estar junto, né, desfrutando do Senhor, praticando ainda mais as ferramentas, né, falou muito sobre as ferramentas também, a importância da gente estar praticando as ferramentas, né. Ó Senhor Jesus, né, essa questão, né, falou também sobre o grito de guerra, né, que é a palavra encucada, né, falou muito forte no nosso coração, né. Aí eu pude até me arrepender diante do Senhor, Senhor, eu preciso praticar mais o grito de guerra, né, para toda a igreja, Senhor Jesus. E teve um exemplo que o irmão lá falou, né, que eu achei bem interessante, que ele falou que quando a mulher está prestes para dar à luz, ela precisa de muita força, muita energia, né, para aquele momento, para poder dar à luz à criança, né? E o Senhor, Ele quer gerar o filho varão, que são os vencedores, né, nessa era final, nesse tempo final. Então, mais do que nunca, a igreja precisa estar junta, desfrutando do Senhor, desfrutando da palavra, né? A igreja é essa câmara de energização, né, que o irmão falou, para que o filho, o varão, possa ser gerado, né, para que a gente tenha essa força, né, que vai nos levar até o fim. Né? E aqui eu quero dizer para todos, eu preciso de todos, preciso estar perto de todos, né, preciso estar desfrutando a palavra junto com todos, porque, irmão, sozinho a gente não consegue. Né? A gente precisa dos irmãos para estar desfrutando da palavra do Senhor, né? Porque é juntos desfrutando da palavra do Senhor que a gente vai ter essa força para chegar até a linha final. O Senhor, Ele já está perto de voltar. Ó Senhor Jesus, né? A gente vê a importância da gente estar junto, né, Senhor, nessa câmara de energização que o Senhor está falando, né? Ó Senhor Jesus, então foi muito tocada por essa palavra, né? Amém.